O vento soprava pesado naquele dia, carregando o cheiro de flores velhas e chuva prestes a cair. O céu estava cinza, a terra úmida, e o barulho das pás jogando areia sobre o caixão da minha esposa era o único som que eu conseguia ouvir direito. Eu não chorava, não porque não doía, mas porque parecia que já não havia mais nada dentro de mim que pudesse sair. 42 anos de casamento terminavam ali, embaixo daquele chão frio, com meia dúzia de parentes que mal lembravam o nome dela e um filho que parecia mais preocupado com o relógio do que com o enterro da mãe. O padre falava, mas eu não ouvia. As palavras escorriam como chuva sobre vidro. Amor eterno, descanso, memória viva. Tudo soava vazio, automático. Eu só pensava em como ela gostava de jasmim e como teria odiado aquelas coroas enormes e artificiais. Quando o caixão começou a descer, senti o corpo fraquejar, mas me mantive de pé. Havia algo em mim que precisava ficar firme, talvez o orgulho, talvez o que restava da dignidade. Meu filho, Ricardo, estava ao meu lado. Terno caro, sapatos brilhando, celular no bolso vibrando sem parar. Ele sempre teve pressa, sempre teve a sensação de que o mundo devia girar na velocidade dele. Eu o vi olhando para o chão, depois para mim, e percebi o incômodo. Não era tristeza, era impaciência. O mesmo olhar que ele tinha quando eu tentava aconselhá-lo sobre algo, quando ainda trabalhávamos juntos na empresa da família. Depois do amém, o grupo começou a se dispersar. Alguns me deram tapinhas nas costas, outros murmuraram meus sentimentos. Eu apenas acenava, sem abrir a boca. Foi quando ouvi a voz dele, cortando o murmúrio ao redor, firme, mas com um tom que só quem é pai reconhece. Aquele em que o respeito já morreu há muito tempo. Pai, talvez seja a hora de você seguir o mesmo destino dela. Foi como um tiro que não faz barulho. Os olhares se voltaram para nós. Um dos amigos dele tentou intervir, mas ele apenas levantou a mão, como se estivesse dando uma ordem. Eu o encarei. Não havia dor nos olhos dele, apenas cansaço, talvez irritação. E naquele segundo eu entendi o que ele realmente queria dizer. Ele não falava de luto, falava de conveniência. Para ele, minha morte significaria facilidade, menos um problema, menos partilha, menos lembranças que o envergonhavam. Respirei fundo, olhei para o caixão coberto de flores brancas e depois de volta para ele. Minhas mãos tremiam, mas a voz saiu firme, sem hesitar. Prefiro fazer outra coisa. Só isso. 4 palavras. Nenhum grito, nenhuma lágrima. Peguei o chapéu que estava apoiado no banco de madeira, ajeitei no braço e saí andando devagar, sem olhar para trás. Senti os olhares queimando minhas costas, mas não me importei. Deixei que o som dos passos afundando na terra molhada marcasse o ritmo do que viria depois. Cada passo era uma batida de algo que acordava dentro de mim. Algo que eu achava ter morrido junto com ela. Quando cheguei ao carro, o céu finalmente desabou. A chuva caiu grossa, impiedosa, lavando tudo. O cemitério, as flores e talvez um pouco da minha própria raiva. Sentei no banco do motorista e fiquei ali, olhando o para-brisa embaçar. Não liguei o motor, não chorei. Apenas fiquei parado, revendo cada detalhe da vida que tínhamos construído. Lembrei do dia em que comprei a casa onde criamos o Ricardo, o cheiro de tinta nova, as paredes ainda vazias. Lembrei de como ela, minha mulher, fazia café às 6 da manhã e deixava pronto para mim antes de eu sair para a empresa. Lembrei do primeiro carro que compramos juntos e de como ele, ainda menino, ficava no banco de trás fingindo dirigir. Tudo isso agora parecia distante, como se tivesse acontecido em outra vida. O funeral tinha terminado, mas para mim algo começava ali. Não era vingança, não era fúria. Era um tipo de clareza que só vem quando alguém te apaga de vez. Quando você percebe que quem você mais amou se transformou em alguém que te enxerga como peso morto. A dor se transformou em propósito.
Abri o porta-luvas e tirei de lá o velho isqueiro de prata que ela tinha me dado no nosso aniversário de 30 anos. Estava sem gás, mas o metal frio na minha mão trouxe de volta algo que eu não sentia há tempos: foco. Acendi um cigarro com o isqueiro do carro e pensei, prefiro fazer outra coisa. E naquele instante comecei a decidir o que seria essa outra coisa. Quando finalmente liguei o motor e saí do cemitério, notei pelo retrovisor que Ricardo me observava à distância, falando com alguém no celular, gesticulando. Ele parecia irritado, nervoso. Talvez tivesse percebido que havia ido longe demais. Talvez não. Mas mesmo sem entender ainda, ele já começava a sentir o que viria. A perda que ainda não sabia que o aguardava. A estrada até minha casa era longa e silenciosa. Passei os primeiros quilômetros em completo torpor, com a mente vazia. Só depois, quando a chuva começou a rarear, percebi que não era mais luto o que eu sentia. Era outra coisa, mais fria, mais calculada. Eu sabia que aquele insulto no túmulo da mulher que amei não ficaria sem resposta. Mas não uma resposta de palavras. Eu não era homem de discussões. Sempre acreditei que o silêncio pesa mais do que qualquer grito. E o meu silêncio naquele dia começou a se tornar uma sentença. Quando encostei o carro na garagem e entrei em casa, o relógio da sala marcava 18h32. Havia um bilhete em cima da mesa, deixado por um dos sobrinhos que ajudaram com o funeral. Fique bem, tio. Sorri sem humor. Ninguém nunca fica bem depois de algo assim. Caminhei até o quarto, sentei na poltrona ao lado da cama ainda desarrumada e fiquei ali, imóvel, olhando o travesseiro dela. A marca da cabeça ainda estava lá, funda, como uma ausência que se recusa a desaparecer. Fechei os olhos e respirei fundo. A voz do meu filho ecoava dentro da cabeça, repetindo: "É melhor você seguir o mesmo destino dela." Mas cada vez que a frase voltava, soava diferente. Não era mais insulto, era combustível. Levantei-me devagar. Fui até o cofre no armário. Girei a combinação com dedos firmes e abri. Dentro, um envelope vermelho, guardado há anos, com o selo de cera ainda intacto. Ela quem tinha pedido para eu não mexer até o momento certo. Olhei para ele e entendi. O momento era agora. Sentei à mesa, abri o envelope e enquanto lia as primeiras linhas datilografadas com a caligrafia elegante do antigo advogado da família, um pensamento atravessou minha mente como um fio de luz cortando a escuridão. Ricardo achava que a história tinha terminado hoje. Mas o que ele não sabia é que hoje era apenas o início. E foi assim que no dia em que enterrei minha esposa, decidi que também enterraria o que restava da ingenuidade. O amor tinha morrido, o respeito também, mas a justiça, essa ainda respirava dentro de mim. A madrugada chegou sem barulho, como se o mundo inteiro tivesse decidido cochilar comigo dentro daquela casa grande e vazia. O relógio da parede fazia um som que eu nunca tinha notado antes. Tic-tac alto demais, quase como um coração batendo fora do corpo. Abri as cortinas do quarto e deixei a luz da rua entrar. A chuva tinha parado, mas o chão ainda brilhava, e o reflexo dos postes desenhava sombras tortas nas paredes. Eu fiquei ali, em pé, olhando o nada, sentindo o peso do ar. Era estranho perceber que depois de tantos anos, aquele silêncio não me trazia paz, mas um tipo diferente de companhia. Peguei a pasta vermelha que deixara sobre a mesa. Dentro, o testamento que ela e eu havíamos preparado anos atrás. Na época, o fizemos pensando em proteger o que construímos para o Ricardo. A casa, a empresa, a fazenda, as aplicações. Ela dizia que, se algo acontecesse, eu deveria garantir que ele tivesse segurança. Hoje, folheando aquelas páginas, percebi a ironia. Quem precisaria de segurança era eu. Ele já tinha me declarado morto, ao menos dentro da cabeça dele. Sentei na poltrona
e comecei a repassar mentalmente tudo o que havia acontecido nos últimos anos, como se montasse um quebra-cabeça de sinais que eu teimei em ignorar. A frieza nas ligações, as visitas cada vez mais curtas, o desinteresse disfarçado de pressa, a insistência em cuidar das contas da empresa, em modernizar a gestão, como ele dizia. Na época, achei que era preocupação. Agora entendo. Era controle. Abri uma gaveta e retirei o antigo caderno de capa preta onde eu anotava os balanços da empresa de antes da informatização. Páginas amareladas, números escritos a caneta azul. Eu sempre fui metódico. E foi essa mania de anotar tudo que me salvou. Folheei até chegar em 2018, ano em que deixei a diretoria para que ele assumisse o comando. Me lembrei da conversa, ele dizendo que eu merecia descanso, que era hora de me afastar. Eu acreditei. E naquele momento percebi o quanto a ingenuidade envelhece antes do corpo. As horas passaram e eu continuei sentado, a cabeça cheia, mas o coração calmo. Não havia pressa. Pela primeira vez, o silêncio me servia. Ele me deixava pensar, planejar, e o plano não viria de ódio, e sim de justiça. Não de impulsos, mas de cálculo. Eu tinha sido empresário por 40 anos, ainda sabia fazer as contas da vida e da perda. Peguei o telefone e disquei o número que não ligava havia uma década. O de Marcos, meu advogado antigo, homem discreto, leal, o tipo de profissional que não se vende por dinheiro, apenas por convicção. A voz dele atendeu rouca, sonolenta. Seu Augusto, está tudo bem? Eu pausei. Disse apenas, preciso rever um documento, amanhã cedo no seu escritório. Ele não perguntou mais nada. Sempre soube ler o tom. Desliguei e fui até o quarto. O travesseiro dela ainda estava lá, com o cheiro de lavanda que ela usava para dormir. Toquei de leve e fechei os olhos. Disse em voz baixa, quase um sussurro. Você me ensinou a ser paciente, Clara. Agora vou precisar de toda a paciência do mundo. Deitei, mas o sono não veio. Fiquei imaginando o rosto do Ricardo, repetindo as palavras no cemitério. Seguir o mesmo destino dela. Talvez ele achasse que aquilo fosse força. Para mim, foi apenas covardia dita em voz alta. E o que mais me feriu não foi a frase. Foi o modo, a naturalidade. Ele falou como quem pede sal na mesa, sem emoção, sem culpa, como se eu já não fosse nada. Por volta das 4 da manhã, levantei e caminhei até a sala. A casa parecia outra. Cada canto respirava abandono. A poltrona onde eu costumava ler, a cristaleira que ela adorava, as fotografias penduradas na parede, tudo parecia olhar para mim, perguntando o que viria agora. Peguei o maço de cartas antigas que ela guardava dentro da gaveta do aparador. As cartas que eu escrevi durante nossas viagens, nos primeiros anos de casamento. Li uma ao acaso. Falava sobre futuro, filhos, legado. E percebi que tudo o que construímos estava nas mãos erradas. Foi então que algo se cristalizou dentro de mim. Um pensamento simples, mas definitivo. Nada que construí com ela vai morrer nas mãos de quem a desprezou. A frase veio inteira, clara, como se tivesse sido dita por ela. Eu sabia o que precisava fazer. Às 6, o sol começou a nascer. Fui até a varanda, com uma xícara de café preto e a pasta vermelha debaixo do braço. O ar cheirava a terra molhada, e os pássaros começavam a acordar. A cidade ainda dormia, mas eu não sentia cansaço. Estava desperto como há muito não ficava. Enquanto o vapor do café subia, lembrei da última conversa que tive com ela, poucas semanas antes da doença piorar. Estávamos no jardim e ela me olhou como quem sabe que vai partir, mas ainda quer deixar uma mensagem. Promete que vai continuar cuidando do que é nosso. Eu prometi. Agora entendi o peso real daquela promessa. Antes das 7, vesti o paletó, peguei a chave do carro e saí. O caminho até o escritório do Marcos era o mesmo de sempre, mas parecia outro. A cada quilômetro, a raiva dava lugar à lucidez.
Eu não queria vingança, queria equilíbrio. Ele me atacou com palavras, eu responderia com decisões. A diferença é que as minhas durariam. Quando cheguei, Marcos já estava me esperando com café quente e o olhar atento. Imaginei que não fosse algo leve, disse ele, abrindo a porta. Sentei-me e entreguei a pasta. Ele folheou o testamento com cuidado, analisando cada cláusula. O senhor nunca o atualizou desde 2015? Balancei a cabeça. Nunca precisei, até agora. Ele assentiu e começou a anotar. Falamos por quase 2 horas. Nenhum detalhe me escapou. Reestruturamos as disposições, alteramos beneficiários, criamos restrições. Cada linha assinada era uma resposta silenciosa ao que foi dito sobre o túmulo da mulher que eu amei. Ele, o filho que desprezou o pai, ainda não fazia ideia, mas o destino que desejou para mim já estava voltando para ele, linha por linha, carimbo por carimbo. Saí do escritório com os documentos em mãos, a manhã já alta, o sol batendo forte nas vidraças. No carro, olhei meu reflexo no retrovisor e mal reconheci o homem que via. Não era mais o viúvo, nem o pai ferido. Era alguém que lembrava de tudo e que pela primeira vez em muito tempo não devia nada a ninguém. Enquanto dirigia de volta, o celular vibrou com uma mensagem de número conhecido. Era o Ricardo. Pai, precisamos conversar sobre a herança da mãe. Quando o senhor tiver cabeça, me avisa. Eu li, deixei o aparelho sobre o banco e continuei dirigindo. Não apaguei a mensagem. Eu queria lê-la de novo no dia certo, só para lembrar de onde tudo começou. Quando cheguei em casa, o sol já secava o chão do jardim. Sentei na varanda e pela primeira vez em semanas senti vontade de respirar fundo. O plano ainda não estava completo, mas o silêncio já começava a fazer o seu trabalho. Porque é no silêncio que o mundo se reorganiza. E é nele que as pessoas que nos subestimam aprendem o quanto um homem calado pode ser perigoso. Naquela manhã, ao fechar os olhos, percebi. Não era luto o que me movia. Era a promessa de cumprir o que ela pediu e de mostrar ao meu próprio sangue que respeito não se implora, se ensina. Voltei para casa pouco antes do meio-dia. A luz atravessava os vidros como navalhas, cortando o chão em retângulos quentes. Abri a porta devagar, e o ar ali dentro parecia pesado, como se tivesse parado no tempo. A casa era grande demais para um homem só. O silêncio não era mais apenas ausência de som. Era uma presença que me observava. Cada cômodo guardava um fantasma. O perfume dela ainda vivia nas cortinas, o som da risada dela parecia ecoar na sala, e até o piso de madeira parecia saber onde ela costumava parar para ajustar os vasos de flores. Deixei a pasta sobre a mesa e caminhei até o corredor. Passei pela cozinha. A chaleira de cobre ainda estava sobre o fogão, o mesmo lugar onde ela deixava o café pronto. Na cristaleira, as taças do nosso aniversário de 40 anos continuavam intocadas. Parecia que ela voltaria a qualquer momento e me chamaria para o jantar. Mas não voltaria. A casa era agora um museu da ausência. Subi as escadas devagar, observando as fotografias penduradas na parede. O nascimento do Ricardo, a formatura, a primeira viagem em família. Tudo aquilo tinha sido construído com paciência, suor e amor. E agora, cada lembrança era uma ferida aberta. Ao chegar no quarto, o sol batia sobre a cama desfeita, e no criado mudo repousava o relógio de pulso que ela me deu quando completamos 50 anos de casamento. Girei o relógio nas mãos. Ainda funcionava. Pensei que, por mais que o tempo passasse, certas coisas continuavam pulsando. E talvez o que eu sentia fosse exatamente isso. O tempo pedindo para eu fazer o que ainda estava pendente. Abri o armário. No fundo, atrás das caixas de roupas antigas, havia o cofre embutido na parede. Girei a combinação, 080679, a data em que nos casamos. O som metálico do trinco abrindo ecoou como um suspiro. Lá dentro, o envelope vermelho que eu trouxera da mesa e um pequeno pendrive preto.
Havia também uma carta dobrada, escrita com a caligrafia dela. Sentei na cama e li. As palavras tremiam, como se ela as tivesse escrito já doente, mas cada linha era firme, precisa. Se você está lendo isso, é porque não estou mais aí. E se não estou, então a verdade precisa vir à tona. Há coisas que o Ricardo nunca soube, e talvez seja melhor assim. Mas se ele um dia te ferir, não hesite em usar o que guardamos. Guardei a carta de volta no envelope. A frase me atravessou como gelo. Usar o que guardamos. Ela sabia. De alguma forma, Clara pressentiu o que viria. O pendrive era pequeno, discreto. Liguei o laptop e o conectei. Dentro, apenas um arquivo chamado Propriedade Rural Araquam PDF. Abri. E ali estava. Escritura completa de uma fazenda de 80 hectares no interior do estado, em meu nome exclusivo. Terras que eu julgava vendidas há mais de 10 anos. Ela havia comprado de volta, silenciosamente, através de um intermediário. E o documento final estava datado de 2 meses antes da morte dela. Fiquei olhando para a tela por longos minutos. Eu lembrava de termos falado sobre voltar para o campo, quando nos aposentássemos, mas achei que era conversa de saudade. Não era. Ela tinha planejado isso. Guardar a fazenda, talvez como refúgio, talvez como herança silenciosa. Agora eu compreendia o sentido de fazer outra coisa. Enquanto a tarde caía, sentei à mesa da sala e espalhei todos os documentos. O testamento antigo, o novo que havia alterado com Marcos, a escritura da fazenda, as certidões de propriedade da empresa. Montei um mapa mental da vida. Tudo que estava sobre aquela mesa representava décadas de esforço e também as armas que meu filho nem sabia que eu tinha. Ele achava que o pai tinha ficado para trás, que o velho só existia por costume. O erro dele foi confundir silêncio com fraqueza. Abri o testamento antigo e comecei a reler. Clara deixava metade dos bens para mim e a outra metade para ele, em confiança, caso eu falecesse antes. Mas o que Marcos e eu havíamos reescrito transformava essa estrutura. Agora, a maior parte seria direcionada a um fundo sob meu controle direto. Um fundo que exigia que o beneficiário principal demonstrasse respeito e presença moral. Palavras que Marcos sugeriu e que eu aprovei. Era uma forma elegante de dizer, não é dinheiro de ingrato. Fechei os olhos e imaginei o rosto dele ao ouvir que herdaria apenas o que me restava de boa vontade. Sorri de leve. Não um sorriso de triunfo, mas de paz. Eu não queria destruí-lo. Queria ensiná-lo. Só que às vezes, a lição mais dura é aquela que vem sem palavras. Enquanto organizava os papéis, o telefone tocou. O número era o do escritório da empresa. Atendi, sem pensar. Senhor Augusto, o Dr. Ricardo pediu para lembrá-lo da reunião de conselho da próxima semana, disse a secretária. Respirei fundo. Diga ao Dr. Ricardo que dessa vez eu mesmo estarei presente. Houve um silêncio do outro lado da linha, um leve engasgo. Ah, claro, senhor. Desliguei. O relógio marcava quase 5 da tarde. Do lado de fora, o vento começava a soprar mais frio. Caminhei até o jardim, olhei para o horizonte e senti uma estranha serenidade. Era como se Clara estivesse ali, ao meu lado, me observando em silêncio. Você sabia de tudo, não é? Murmurei. O vento respondeu balançando as folhas do velho ipê que ela plantou no dia em que o Ricardo nasceu. Voltei para dentro e, pela primeira vez desde o funeral, acendi as luzes da casa toda. Queria ver tudo iluminado. Cada canto, cada lembrança. Fui até a estante da sala e tirei de lá um porta-retratos antigo. Nós 3, no primeiro dia da empresa, com o letreiro dourado atrás. Ela sorria. O garoto segurava meu braço. Era uma imagem de outro tempo, de quando amor e lealdade ainda caminhavam juntos. Passei o dedo sobre o vidro, limpei a poeira e sussurrei. Nada disso vai ser esquecido.
Antes de dormir, coloquei os documentos de volta na pasta vermelha e aguardei novamente no cofre. Só o pendrive ficou comigo, guardado no bolso interno do paletó. Naquela noite deitei-me e encarei o teto até o amanhecer. Não havia raiva nem pressa. Apenas o som do relógio marcando o compasso de um novo tipo de vida. Uma em que eu, e só eu, ditaria o ritmo. O funeral havia sido o fim do amor, mas aquele dia era o início da restituição. E quando o sol começou a nascer, iluminando a parede do quarto, percebi que o que estava prestes a acontecer não era apenas um ajuste de contas. Era o resgate de tudo que Clara e eu havíamos construído com honestidade. E ninguém, nem mesmo o filho que carregava meu nome, tiraria isso de mim. O telefone tocou cedo, antes mesmo de eu terminar o café. O número, dessa vez, era o do próprio Ricardo. Hesitei antes de atender. Já fazia semanas que eu não ouvia a voz dele fora dos discursos de condolência falsamente educados. Deixei o aparelho tocar até o último segundo antes de deslizar o dedo na tela. Pai, disse ele, seco, direto. Precisamos resolver as coisas da mãe. Tem advogados cobrando posição, documentos parados. Acho que o senhor deveria vir até a empresa. A voz era firme, quase impaciente. Não havia traço de luto nem respeito, apenas pressa. Respirei fundo e respondi: hoje não. Tenho compromissos. Ele riu, um riso curto, sem humor. Compromissos? Pai, a mamãe morreu. Tudo que ela tinha agora depende de decisões. O senhor precisa entender que não dá para ficar guardando papel. Eu entendo perfeitamente. Respondi mantendo a voz baixa, sem ceder ao tom dele. E estou cuidando disso. Antes que pudesse dizer mais, desliguei. Fiquei olhando para o celular como se aquele gesto fosse o primeiro ato concreto da minha independência. O resto da manhã passou devagar. Abri as janelas, deixei o sol entrar. O ipê no jardim já começava a florir. Amarelo intenso como ela gostava. Senti o cheiro do café frio na mesa e percebi que, apesar de tudo, havia uma tranquilidade nova ali. O telefone tocou de novo, mas eu o deixei tocar. Já não devia respostas. Por volta do meio-dia, o som de um motor interrompeu o silêncio. Um carro preto parou diante do portão. O portão eletrônico abriu devagar e o carro entrou sem convite. Ricardo desceu apressado, de terno, com o celular na mão e aquele jeito de quem acredita que tudo se resolve dando ordens. Caminhou até a varanda e me encontrou sentado, lendo. Pai, começou, sem nem me cumprimentar. A gente precisa conversar a sério. Levantei os olhos do jornal, dobrei a página e pedi que ele se sentasse. Ele preferiu ficar em pé. Os advogados da mãe precisam da assinatura do senhor para liberar o inventário. Eu já adiantei algumas coisas, mas sem o senhor nada anda. A gente tem responsabilidades agora, entende? E eu preciso saber o que o senhor vai fazer com a parte da empresa. A calma dele era ensaiada. Por trás, havia ansiedade. Eu via nos olhos. Ele tentava parecer racional, mas o nervosismo vazava nos gestos. Não estou com pressa, Ricardo, respondi. Tudo será resolvido no tempo certo. Tempo certo? Ele riu de novo, debochado. Pai, o senhor acha que tem quanto tempo? A mamãe deixou tudo em conjunto, mas o senhor não pode ficar parado. A empresa precisa seguir, e se o senhor quiser, posso cuidar de tudo para aliviar sua cabeça. Fiquei observando a forma como ele falava. Palavras calculadas, polidas, mas com um veneno por trás. O mesmo tom que usava com funcionários quando queria algo sem parecer autoritário. Um charme disfarçado de gentileza. Não precisa se preocupar, disse eu. Já cuidei do que é necessário. Como assim? Ele estreitou os olhos. Significa que a parte da sua mãe está garantida, e a minha também. Cada coisa no seu lugar. Ele suspirou impaciente. Pai, o senhor não entende. A empresa está no meu nome operacional, mas os registros ainda têm o seu. A gente precisa alinhar isso.
Não quero burocracia atrapalhando o fluxo. Olhei para ele longamente. O rosto era o mesmo de quando era menino, mas os olhos não. Os olhos agora tinham aquele brilho frio de quem acredita que o sangue dá direito a tudo. Acreditei ver um lampejo de impaciência, quase de ameaça. Eu alinho quando achar adequado, disse. Por enquanto está tudo sob controle. Ele se inclinou, apoiando as mãos na mesa. Pai, não faça disso um jogo. A gente pode resolver rápido. Só falta a sua assinatura. Aquela frase, só falta a sua assinatura, ficou martelando. Era isso que ele queria desde o início. O poder do meu nome, a chave final que abriria o cofre da herança. Ele pensava que eu ainda era o mesmo homem que confiava nele cegamente, que assinava qualquer documento que ele colocasse sobre a mesa. Mas essa versão de mim foi enterrada junto com Clara. Levantei-me com calma. Ricardo, você deveria ir para casa. Amanhã a gente conversa. Ele riu balançando a cabeça. Tá certo, pai. Fica no seu luto. Mas não demore muito para decidir. O mundo não espera. Deixou o copo de água pela metade na mesa e saiu batendo a porta. A tarde caiu, e com ela, o peso das palavras dele. Eu não sentia raiva, sentia pena. Pena de quem acha que o tempo é moeda e o amor é transação. Fui até o escritório, abri o cofre novamente e retirei os documentos que Marcos e eu havíamos alterado. O testamento já não o beneficiava como antes. O novo fundo estava criado, as ações transferidas para meu nome integral e principalmente a fazenda, a joia secreta que Clara me deixou, agora estava registrada como bem inalienável. Nem ele, nem ninguém poderia tocar naquilo sem minha permissão. Peguei uma folha em branco e escrevi apenas uma frase. Tudo que é herdado sem gratidão se torna maldição. Coloquei dentro do envelope vermelho e o deixei no cofre, junto aos papéis. No fim da tarde recebi uma ligação de Marcos. Augusto, acabei os trâmites. Está tudo registrado conforme combinamos. Ele não terá acesso a nada sem sua autorização expressa. Agradeci, e depois de desligar, fiquei olhando para o vazio. Era estranho como fazer justiça podia doer quase tanto quanto sofrer a injustiça. À noite, sentei na varanda com uma garrafa de vinho que estava guardada desde o aniversário dela. O mesmo vinho que prometemos abrir juntos no dia em que nos aposentássemos de vez. Abri sozinho. Brindei ao ar, ao vento, a promessa que agora eu cumpria por nós dois. Enquanto o líquido escuro girava na taça, pensei no que viria a seguir. Eu sabia que Ricardo não desistiria. Ele era movido pela mesma obstinação que um dia admirei. Só que agora ela servia ao ego, não à honra. Ele voltaria. E da próxima vez não pediria. Exigiria. Talvez até tentasse intimidar. Sorri, lembrando das palavras dele no cemitério. É melhor você seguir o mesmo destino dela. Pois bem, pensei. Ele tinha razão em uma coisa. Eu estava indo atrás dela. Mas não para morrer. Eu estava indo reencontrá-la no mesmo lugar onde ela guardou a verdade. Na fazenda. Era hora de abrir as portas daquele segredo. Olhei o relógio, o mesmo que ela me deu, e percebi que as horas pareciam se mover de outro jeito desde que decidi agir. Fui até o escritório, organizei os papéis em uma pasta preta e a coloquei na mala. Amanhã eu partiria cedo. O filho esperava a herança. O pai levaria o que era dele. Antes de apagar as luzes, olhei mais uma vez para o retrato na estante. Você me deixou as ferramentas certas, Clara, murmurei. Agora é a minha vez de usá-las. Fechei a porta e pela primeira vez em muito tempo, a casa não me pareceu triste. Pareceu cúmplice. Parti ao amanhecer, quando a neblina ainda se arrastava sobre o asfalto e o sol mal arranhava o horizonte. A mala no banco de trás, o envelope vermelho dentro dela e o relógio de pulso no braço, marcando cada minuto como se contasse junto comigo o tempo que ainda restava para acertar as contas.
A estrada para Araquã era longa, margeada por plantações antigas e cercas que o tempo corroeu. Eu conhecia cada curva de memória. Foi ali que Clara e eu passamos os verões de juventude, antes da cidade engolir nossa paciência e a empresa exigir tudo. Voltar agora tinha gosto de regresso e vingança ao mesmo tempo. Cheguei perto das 10. A porteira ainda estava de pé, enferrujada, mas firme, com o mesmo letreiro de madeira que ela mandou colocar. Fazenda Aurora. O nome tinha sido escolha dela. Dizia que toda Aurora era uma promessa de recomeço. Estacionei o carro sob a sombra de um ipê roxo e respirei fundo. O cheiro de terra molhada, misturado com o de folhas secas, me fez sentir vivo de novo. Pela primeira vez desde o enterro. A casa principal estava coberta de poeira, mas intacta. As janelas trancadas, o telhado precisando de reparo. Entrei devagar, o som do chão rangendo sob meus passos. Era como invadir uma lembrança. Cada canto trazia uma memória. O piano antigo, a lareira, o armário com as porcelanas herdadas da mãe dela. Tudo quieto, tudo esperando. No escritório, encontrei a escrivaninha onde costumávamos guardar documentos da fazenda. O móvel estava fechado à chave. Lembrei que Clara tinha o costume de esconder duplicatas e registros em compartimentos falsos. Passei a mão por baixo da tábua e senti um pequeno ressalto. Pressionei. A madeira cedeu e revelou um fundo falso. Lá dentro, uma pasta azul carimbada com o nome da empresa. Carvalho em Filho Lítida. Abri a pasta sobre a mesa e comecei a ler. Eram cópias de contratos bancários, transferências, garantias, assinaturas e o nome do Ricardo em todas. No topo de um dos papéis, uma data recente. 3 meses antes da morte da Clara. Os olhos demoraram a aceitar o que viam. Ele havia feito um empréstimo em nome da empresa, no valor de R$280 mil, usando como garantia não apenas os ativos da firma, mas também a casa da cidade, a casa onde vivi com ela por mais de 40 anos. Nenhuma assinatura minha, nenhum aviso. Senti o coração apertar, mas o rosto continuou imóvel. Peguei o celular, abri os extratos digitais e lá estava o nome do banco. Liguei para o gerente antigo, o mesmo que me atendeu quando abri a conta da empresa décadas atrás. Seu Augusto? Que surpresa! Achei que o senhor tivesse se afastado de vez dos negócios. Afastei, respondi, mas parece que alguém andou me trazendo de volta sem meu consentimento. Do outro lado da linha, silêncio. Ele pigarreou. Ah, então o senhor já sabe? Sei o suficiente para estar ligando. Preciso de todos os documentos relativos ao empréstimo assinado pelo meu filho Ricardo Carvalho. Senhor, isso é confidencial, mas, sendo o fundador e ainda constando como sócio principal, o senhor tem acesso total. Posso enviar por e-mail agora mesmo. Faça isso e, por favor, não avise ninguém que pedi. Entendido, senhor. A ligação terminou. Minutos depois, os arquivos chegaram. Li cada página com a calma de quem dissecava uma ferida. O empréstimo tinha sido feito sob pretexto de expansão, mas o dinheiro fora transferido para uma conta pessoal do Ricardo em menos de uma semana. Ele usou o nome da empresa, minha assinatura falsificada e uma cláusula de renúncia forjada. Clara descobriu. Estava claro nas anotações dela no rodapé dos papéis, escritas a caneta vermelha. Não confrontar agora. Esperar o momento certo. Proteja Augusto. Ela soube e escondeu de mim. Não por covardia, mas por amor. Protegeu-me do desgosto. E no fundo talvez esperasse que um dia eu precisasse dessas provas. Fechei o laptop e apoiei as mãos na mesa. O ar parecia mais denso. A raiva começou a subir, mas não daquela que faz o homem gritar. Era a raiva silenciosa, que organiza, que planeja, que mede os próximos passos com precisão. Olhei ao redor e vi a velha máquina de escrever dela. Ainda tinha uma folha de papel no rolo, amarelada pelo tempo.
Escrevi com os dedos frios. A traição de um filho não começa quando ele mente. Começa quando ele esquece quem o ensinou a falar a verdade. Deixei o papel ali, preso, como se fosse uma dedicatória ao passado. Passei o resto do dia vasculhando a casa. Encontrei mais papéis, cópias de e-mails impressos, mensagens, recibos. Clara tinha juntado tudo como quem prepara um dossiê. Ela sabia que um dia eu teria que escolher entre perdoar e agir. E agora, lendo aquelas provas, percebi que o perdão não seria mais generosidade. Seria cumplicidade. Do lado de fora, o céu começava a se avermelhar. Caminhei até a varanda e sentei na cadeira de balanço dela, a mesma que rangia quando ela lia à tarde. O vento soprava leve. Peguei o telefone e liguei para Marcos. Precisamos nos encontrar amanhã. Descobri o que ele fez. Ele não perguntou o que, apenas disse: venha cedo, vou preparar o terreno. A desliguei e fiquei olhando o pôr do sol sobre as colinas. Lembrei de quando Ricardo era pequeno e corria entre aquelas mesmas árvores, sujando os pés de terra e rindo alto. O tempo transforma meninos em homens, mas nem sempre transforma filhos em gente decente. Quando a noite caiu, abri uma das janelas e olhei para o campo escuro. A lua refletia sobre o lago ao fundo, e por um instante achei que a vi, Clara, parada na beira da água, com o vestido branco que usava nas tardes de domingo. Pisquei e a imagem sumiu. Mas o recado ficou: faça o que precisa ser feito. Antes de dormir, escrevi no meu caderno de anotações: amanhã, às 9h, encontro com Marcos. Hoje descobri que meu filho vendeu minha confiança. Amanhã começo a comprar meu silêncio. Apaguei as luzes. O vento batia contra as janelas e o som era o mesmo de uma respiração calma. Talvez a dela. E pela primeira vez em muitos meses, dormi sem sonhar. Porque agora, o sonho tinha virado objetivo. Voltei à cidade com a mesma calma de quem entrou em uma sala, já sabendo onde cada móvel estava. A mala preta com os documentos ficou no porta-malas. A pasta vermelha contra o peito. Não busquei olhares simpáticos nem compaixão. Não precisava. O que eu carregava não era emoção, era um mapa. E mapas não se explicam com lamentos, apenas se seguem. Marcos me recebeu cedo, com o paletó já amassado de quem passou a noite em papeladas. Havia café na mesa, 2 canecas e o leve ruído do ar-condicionado. Tudo comum demais para quem estava prestes a mudar o curso de uma vida inteira. Abrimos a pasta e revisamos cada página mais uma vez. Ele olhava e dizia poucas palavras. Eu assinava onde era preciso, fazia perguntas objetivas. A minha volta à sala do escritório parecia pequena para o tamanho daquilo que se preparava. Não discutimos vingança, nunca discutimos barbaridade. O que eu lhe pedi foi simples: transforme a verdade em barreira jurídica. Transforme o legado que Clara e eu construímos em algo que o orgulho e a pressa do meu filho não pudessem diluir. Marcos assentiu e começou a enumerar opções em voz baixa, sem pressa, como quem descreve um xadrez complexo. Falamos em atualizar os registros societários, em revogar procuradores, em bloquear transferências até que a situação fosse apurada, tudo com base nos documentos que a Clara deixara e nas assinaturas forjadas que agora tínhamos como prova. Havia algo quase poético naquela sequência. Eu, que havia passado a vida assinando papéis para abrir portas, agora assinava papéis para fechá-las àqueles que abusariam delas. Não era um gesto pequeno. Era um movimento que exigia tempo, cuidado e, sobretudo, paciência. E paciência eu tinha aprendido com ela. O primeiro passo foi formalizar tudo. Petição ao cartório para registrar as alterações testamentárias, procurações novas com cláusulas específicas sobre acesso a contas e bens imobilizados, e a constituição do fundo que Clara e eu imagináramos em conversas antigas, agora redigido de forma que exigisse critérios objetivos e morais para a liberação de qualquer verba. Marcos descreveu aquilo com frieza técnica, condicionantes, cláusulas de moralidade, mecanismos de vistoria.
Eu escutava e assentia. Era necessário que o instrumento fosse inatacável, porque sabia que ele tentaria contornar tudo. Em paralelo, pedi a Marcos que acionasse o banco. Pedi que, com base nas evidências das assinaturas forjadas e na documentação do empréstimo, fosse aberto um procedimento interno de contestação. Não pedi nenhum tipo de ilegalidade. Pedi que se fizesse o que a lei e o contrato permitiam. Investigação de irregularidades, bloqueio cautelar de contas, até a apuração e a suspensão de poderes concedidos a quem tivesse agido com má fé. O gerente que me atendia do outro lado sabia o peso daquele pedido. Pela primeira vez, as estruturas que antes o protegiam poderiam também ser usadas para detê-lo. E ele sentiu o choque. Enquanto Marcos preparava as petições, eu liguei para o contador de longa data da empresa. Pedi que ele congelasse as movimentações suspeitas e preparasse um relatório financeiro detalhado. Demonstrações, fluxos de caixa, transferências entre contas pessoais e empresariais. Queria provas em forma de números, linhas que não deixassem espaço para o melhor argumento do ressentimento. Interpretações. O contador, homem íntegro que via meu nome em quase todas as folhas da empresa, fez o que foi pedido com a mesma voz cansada de quem entende que a lealdade também se mede em papel. O plano precisava mais do que trabalho jurídico, precisava de exposição controlada, não para fazer espetáculo, mas para acionar mecanismos que existem justamente para situações assim. Assembleias, notificações formais, registro público das decisões. Marcos redigiu uma carta convocando uma reunião extraordinária do conselho. Não a fiz porque queria humilhar. A convoquei para cumprir regras, para que a mudança de gestão fosse legítima, para que nenhum argumento de golpe pudesse sobreviver ao escrutínio de atas e assinaturas. Na manhã da reunião, entrei na sala do conselho como quem entra em casa, firme, calmo. Olhei para os rostos conhecidos, alguns surpresos, outros curiosos. Ricardo estava lá, impaciente, com o olhar de quem acha que pode roubar tempo e ser perdoado por pressa. Pedi a palavra e, sem teatralidade, fui enumerando fatos. Entreguei os documentos, cópias do empréstimo falso, extratos que comprovavam transferências para a conta pessoal, o pendrive com a escritura da fazenda. Mostrei as anotações da Clara, suas observações com a tinta vermelha. Não gritei, não apontei. Li alguns trechos e deixei que a sala sentisse a objetividade daquilo tudo. O silêncio depois da leitura foi uma coisa viva, não apegada a drama, apenas a verdade. Ricardo tentou argumentar, tentou minimizar, justificou com palavras gastas sobre necessidade de capital de giro e erros de interpretação. Mas havia papel, havia registro, e onde havia registro, havia consequência. Pedi à secretaria que colocasse em ata a solicitação de imediata suspensão de poderes e a nomeação de auditor independente até que a investigação fosse concluída. Marcos, a meu lado, sugeriu medidas cautelares que visavam proteger o patrimônio. Bloqueios administrativos, notificações ao cartório de registro de imóveis sobre a natureza inalienável da fazenda, pedido de interceptação de transferências suspeitas. Tudo feito dentro do arcabouço legal, com a frieza necessária. Ele ficou pálido quando a ata foi lida em voz alta e assinada. Vi o movimento das mãos travado, o ar saindo mais rápido do que entrou. Ali, no recinto com luz artificial e cadeiras estofadas, a vida que ele imaginara, sem limites e sem testemunhas, começou a ruir. O pânico apareceu primeiro como tremor nas mãos, depois como voz que falhou. Ele recuou, tentou usar o tempo como escudo. Vocês não podem fazer isso sem me ouvir. Mas o que o fazia gritar era justamente a descoberta de que alguém havia pensado melhor do que ele. De fora, o mundo notaria depois. Comunicações formais, ofícios, registros em cartório.
Para nós, naquela mesa, cada assinatura era um passo de segurança, um compasso que encerrava o jogo que ele havia começado com deslealdade. Não houve gritos. Houve decisões. A legislação e as provas fizeram o papel que a moral havia deixado de cumprir. Quando saí do prédio, o sol batia forte e quente no rosto, como se o dia fosse limpo por dentro. Ricardo me encarou por um segundo e digo que vi ali, mais que medo, um espanto infantil. O menino que um dia se encostava no meu ombro, agora desacreditado de sua própria audácia. Não me regozijei. A sensação era de quem fecha uma porta e encontra, do outro lado, um quarto pronto para ser vivido. No caminho de volta para casa, passei pela antiga mercearia onde costumava comprar jornal. Entrei, comprei 2 pães e uma barra de chocolate. Uma pequena concessão ao costume. Fiquei olhando a embalagem simples, pensando em como, em meio às maiores confusões, a vida segue pedindo pão. A minha sequência de movimentos ainda estava longe do fim. Havia audiências, prazos, recursos. Mas naquele instante, senti que a mobiliação silenciosa que eu e Clara começáramos anos atrás se tornara armadura. Naquela noite escrevi apenas uma frase no meu caderno. A justiça que não grita é a mais perigosa para quem confundiu silêncio com fraqueza. Fechei o caderno, apaguei a luz e fui dormir com a sensação calma de quem fez o que podia. E de que, finalmente, fazia. A reunião foi marcada para uma sexta-feira, 9 da manhã, na sede nova da empresa. Um prédio de vidro e concreto que Ricardo mandara erguer pouco antes da pandemia, símbolo do seu ego mais do que do progresso. Ele a chamava de a Casa Carvalho, como se fosse herança de séculos e não de um casal que sacrificou a própria juventude para erguer algo do nada. Eu não pisava ali havia anos. Achava o prédio frio e impessoal. Mas naquele dia, enquanto atravessava a portaria com o crachá que ainda guardava do tempo em que era presidente, percebi que o frio não vinha do vidro, vinha das pessoas. A recepcionista me olhou surpresa. Seu Augusto? Que honra! O senhor vai para a reunião do conselho? Fiz que sim e segui em frente, ignorando o reflexo do meu rosto nas paredes polidas. No elevador, o silêncio era tão limpo que podia-se ouvir a respiração. Subi até o 10º andar, onde as decisões costumavam ser tomadas entre sorrisos calculados e copos de café importado. A porta da sala principal estava aberta e vi o filho à cabeceira, distribuindo pastas aos diretores, seguro, no papel que acreditava ser definitivo. Ninguém notou minha entrada de imediato. Talvez por acharem improvável. Só quando fechei a porta atrás de mim é que o som do trinco ecoou e o burburinho cessou. Bom dia, disse, colocando o chapéu sobre a mesa lateral. Alguns rostos conhecidos se entreolharam, constrangidos. Ricardo, por um instante, pareceu não entender o que via. Depois forçou um sorriso. Pai, que surpresa! Eu não sabia que viria. Nem eu, respondi. Até ontem. Sentei-me sem pedir convite no lugar que já fora meu. Marcos, o advogado, entrou logo depois trazendo uma pasta preta. Trouxe o que combinamos? Perguntei. Ele assentiu e se posicionou ao meu lado. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Ricardo pigarreou. Bom, como o senhor está aqui, pode acompanhar as atualizações do trimestre. Tivemos um pequeno desvio de capital devido ao empréstimo irregular, sim. Interrompi. O olhar dele endureceu. Desculpe. O empréstimo em nome da empresa, garantido pela casa da família e repassado para a sua conta pessoal. Foi disso que pretendia falar, não? As pessoas ao redor se entreolharam, surpresas. O diretor financeiro ajeitou os óculos, claramente pego de surpresa. Ricardo forçou uma risada. Pai, não é hora para esse tipo de insinuação. Não é insinuação, é constatação. Abri o envelope vermelho e coloquei sobre a mesa os documentos, um a um. Cópias autenticadas, carimbos, registros bancários. Essas são as transferências. Esse é o contrato original.
E esta é a perícia que comprova que minha assinatura foi falsificada. Eu não vim para discutir moral, Ricardo. Vim para restabelecer ordem. A cor fugiu do rosto dele. Marcos, com calma profissional, começou a falar. Senhores, como é de conhecimento do Conselho, o senhor Augusto ainda é o sócio majoritário da empresa, detentor de 51% das ações. Com base na documentação que apresentamos e considerando a fraude comprovada, ele está exercendo o direito de revogação imediata dos poderes de administração concedidos ao senhor Ricardo Carvalho. Um murmúrio atravessou a mesa. O filho tentou se recompor. Isso é absurdo. Eu sou o diretor executivo. Ninguém pode simplesmente... Pode sim, interrompi, quando o diretor esquece quem o colocou ali. A voz dele começou a falhar. Pai, o senhor está sendo mal orientado. Eu fiz tudo isso para salvar a empresa, para manter o nome da família. Você vendeu o nome da família por vaidade. Minha voz saiu calma, mas o eco parecia cortar o ar. Sua mãe sabia. Ela viu o que você fez e tentou me poupar. Eu é que demorei para entender. A sala ficou muda. Os outros diretores desviavam o olhar, desconfortáveis, como testemunhas de algo íntimo demais. Marcos continuou o protocolo. Diante dos fatos, solicitamos que o senhor Ricardo se retire da direção até que a auditoria independente finalize o relatório. A partir deste momento, todas as decisões passam pelo senhor Augusto. As comunicações oficiais serão encaminhadas ainda hoje. Ricardo levantou-se, derrubando a cadeira. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu dediquei anos a essa empresa. Eu dediquei a vida inteira, respondi. E é justamente por isso que você não vai destruí-la. Ele olhou para mim, os olhos marejados de raiva. Isso é o que a mamãe queria, que o senhor me humilhasse. Não, respondi. Ela queria que você aprendesse o que é respeito. Eu só estou completando a lição que você ignorou. Por um instante, pensei que ele fosse me atacar. Mas ele recuou, respirou fundo e saiu da sala batendo a porta. O som reverberou no vidro, tremendo como trovão contido. Ninguém disse nada. Apenas um dos conselheiros, o mais velho, murmurou. Era preciso. Ficamos ali até que o protocolo terminasse. Marcos recolheu as assinaturas, organizou os papéis e me acompanhou até o elevador. Lá dentro, o silêncio era pesado. Vai ser difícil para ele aceitar, disse. Eu não quero que aceite, respondi. Quero que entenda. E ao sair do prédio, a claridade do sol me atingiu como um golpe de realidade. Eu não tremia, não sorria, não sentia vitória. Apenas uma serenidade cansada. Entrei no carro e fechei os olhos por um momento. 40 anos de esforço, de amor, de investimento, tudo reduzido a um dia de acerto. Dei partida no motor. Olhei pelo espelho retrovisor e vi o reflexo do prédio se afastando. Era como ver o próprio passado diminuir no horizonte. Peguei o celular. 5 chamadas perdidas, todas dele. Não atendi. Nem seria necessário. Ele já sabia o suficiente para entender o que havia perdido. Enquanto dirigia de volta, o rádio tocava uma música antiga, daquelas que Clara gostava. A voz suave preenchia o carro. E pela primeira vez em meses, senti que ela estava ali comigo. Não como lembrança, mas como presença. Senti o peito aquecer, não de ódio, mas de dever cumprido. Quando cheguei em casa, o relógio marcava exatamente 30 minutos desde o fim da reunião. O celular vibrou outra vez. Era uma mensagem curta, sem pontuação. Pai, o que o senhor fez? As contas estão bloqueadas. O que está acontecendo? Sentei na varanda, o IP florido ao fundo, e deixei o celular sobre a mesa. Não respondi. Peguei a caneta e anotei no caderno. 30 minutos depois ele entrou em pânico. É o tempo exato que leva para o orgulho perceber que o poder mudou de lado. Olhei para o jardim, e o vento balançava as flores amarelas que caíam sobre o chão, como confete de silêncio. Era o mesmo vento do dia do funeral. A diferença é que agora eu não estava indo embora.
Estava voltando a existir. 30 minutos depois da reunião, o telefone começou a vibrar sem parar. 5, 10, 15 chamadas perdidas. Eu deixei tocar. O som do aparelho sobre a mesa era o eco exato do desespero que finalmente trocava de lado. Fui até a cozinha, preparei café, servi devagar, o vapor subindo como fumaça de um incêndio que já não era meu. Sentei na varanda e deixei que o ar da manhã me dissesse o que eu já sabia. O mundo de Ricardo estava desabando e eu não precisaria mover um dedo. Às 10h42 chegou a primeira mensagem. Pai, o que o senhor fez? As contas estão bloqueadas, o gerente não atende, os investidores estão ligando sem parar. Eu li e deixei em silêncio. Às 11h05, outra. Isso é temporário, certo? Eu preciso entender o que está acontecendo. E depois uma terceira às 11h23. O senhor não pode me deixar assim, é injusto. As palavras injusto e me deixar me fizeram rir baixo. Injusto era o que ele havia feito à própria mãe, à empresa, ao sobrenome que carrega. Agora o destino apenas devolvia o peso do que ele jogou no mundo. Por volta do meio-dia, Marcos me ligou. Está feito. O bloqueio foi registrado e o banco confirmou a suspensão das linhas de crédito. Também recebemos o aviso de que o imóvel está livre de qualquer vinculação. O senhor é o único titular. Agradeci, mas pedi que evitasse me enviar cópias. Eu não queria ver números. O essencial já estava feito. Ele vai tentar falar com o senhor, avisou Marcos. Deixe que tente. Eu já falei tudo o que tinha de dizer e foi no silêncio. Lá fora, o sol começava a queimar o jardim e as flores do ipê caíam sobre o gramado como confetes dourados de uma celebração sem convidados. Entrei em casa e vi o retrato na estante. Nós três, sorrindo como uma família que acreditava ser eterna. Peguei o porta-retratos e virei de costas. Aquela imagem não me representava mais. À tarde, o pânico dele começou a transbordar para o mundo. Primeiro vieram as ligações do contador, depois as mensagens de funcionários pedindo orientação. Ele não atendia ninguém. Um amigo em comum me mandou uma captura de tela. Um post que ele fez no grupo da empresa, tentando explicar que problemas de atualização cadastral haviam bloqueado as contas. A tentativa de disfarçar a queda soava patética. Alguns ainda acreditaram, mas outros não. Bastava olhar o olhar dele para saber que algo irrecuperável havia sido arrancado. Quando o sol começou a descer, ouvi o som de pneus parando em frente ao portão. Levantei-me e fui até a janela. O carro era o dele. Por um momento, pensei em deixá-lo entrar, mas fiquei parado observando. Ele desceu apressado, terno amarrotado, olhar de animal encurralado. Tocou a campainha 1, 2, 3 vezes. Esperei. Depois bateu com força, gritando meu nome. Pai, a gente precisa conversar. Isso está fugindo do controle. Eu não fiz nada que o senhor não faria. Eu só tentei manter tudo funcionando. Abri a cortina, devagar, e o vi do outro lado do portão, suado, desesperado. Ele me viu também. Nossos olhos se cruzaram, e naquele instante, o silêncio que nos separava era maior que a rua, maior que todos os anos que passei tentando fazer dele um homem decente. Eu não saí, não abri, apenas olhei. E ele, ao perceber que eu não diria nada, começou a chorar, não de arrependimento, mas de raiva. Voltei para dentro e deixei que o vento fechasse a cortina. O som dos passos dele se afastando, o portão batendo com força e o motor do carro arrancando em fúria foram a trilha sonora perfeita para o colapso de um homem que acreditava ser intocável. Mais tarde, recebi outra mensagem. O senhor destruiu a própria família. Está feliz agora? Li devagar, degustando cada palavra. O mesmo homem que no funeral da mãe me disse para seguir o mesmo destino dela, agora se dizia destruído. A ironia era tão precisa que parecia escrita por Clara. No fim da noite, abri meu caderno e escrevi. O pânico não veio de perder o dinheiro. Veio de descobrir que o poder nunca foi dele, sempre foi meu. Ele só o usava emprestado. Fechei o caderno e saí para o quintal. O céu estava limpo
cheio de estrelas. O vento soprava o perfume do ipê, e eu senti uma leveza estranha, a leveza de quem já não precisa provar nada. Nos dias seguintes, os boatos começaram. Alguns diziam que Ricardo havia sido afastado por motivos de saúde. Outros que estava sendo investigado por má gestão. Eu não desmenti. O silêncio tem mais autoridade do que qualquer explicação. E cada nova mentira que ele contava apenas tornava mais visível a verdade. Uma tarde, Marcos me ligou de novo. Ele pediu uma reunião. Disse que quer resolver. Resolver o quê? Perguntei. Não especificou, mas a voz dele parecia outro homem. Pensei por alguns segundos e respondi. Diga que estou em viagem. E se insistir, diga que finalmente segui o mesmo destino dela, o destino de alguém que descansou. Naquela noite, preparei uma mala pequena, não porque planejava fugir, mas porque percebi que já não precisava ficar. Clara me deixara uma fazenda, um refúgio, e talvez fosse hora de viver ali o que restava, não entre os destroços da família, mas entre as lembranças que ainda tinham cheiro de verdade. Antes de dormir, passei pela sala e olhei novamente o retrato virado. Pensei em desvirar, mas deixei como estava. O que estava de costas não era o amor, era a ilusão. E aquilo, finalmente, eu havia sepultado. Enquanto apagava as luzes, o celular vibrou mais uma vez. Uma nova mensagem. Pai, por favor, só me diga o que eu posso fazer para consertar. Não respondi. Escrevi apenas no caderno. Ele finalmente aprendeu a pedir. Mas agora, não há mais a quem pedir. O silêncio voltou a preencher a casa. Dessa vez não como ausência, mas como companhia. E naquela quietude absoluta, percebi que talvez o verdadeiro castigo de Ricardo não fosse perder o que tinha. Era continuar vivendo, sabendo que tudo o que possuía, até o próprio nome, vinha de alguém que ele tentou apagar. Os dias seguintes foram de uma calma quase assustadora. Nenhuma ligação, nenhum barulho. Apenas o som do vento atravessando as frestas das janelas e o relógio da sala, marcando o compasso de uma casa que reaprendia a respirar sozinha. Era estranho perceber como o silêncio, antes incômodo, agora se tornava o que havia de mais íntimo em mim. Não era ausência de som, era presença de paz. Na primeira semana após o colapso de Ricardo, o telefone tocava de hora em hora. Às vezes, eram repórteres. Outras, conhecidos que fingiam preocupação. Alguns, de forma hipócrita, me diziam que entendiam os dois lados, como se a traição tivesse duas versões possíveis. Eu ouvia o toque, mas não atendia. Desliguei o aparelho por 3 dias. Quando voltei a ligá-lo, já não havia mais curiosos, apenas ele. Mensagens curtas, desconexas, sempre escritas tarde da noite. Pai, por favor, me atende. Eu preciso falar com o Senhor. Eu estou tentando entender. No começo eu lia. Depois parei. Não por desprezo, mas por autopreservação. Cada tentativa de contato era um lembrete de algo que não existia mais. O elo entre pai e filho. Aquilo havia se rompido não no dia da reunião, nem quando o banco bloqueou as contas. Rompeu-se no instante em que ele olhou para mim, no funeral da mãe, e me disse que eu devia seguir o mesmo destino dela. Tudo que veio depois foi apenas consequência. Passei a acordar cedo, antes do sol nascer, hábito que eu havia perdido nos últimos anos. Preparava café, caminhava pelo quintal e observava o ipê já quase sem flores. O outono havia levado as cores, mas deixado o tronco firme, resistindo ao frio. E talvez fosse isso que eu estava me tornando. Um tronco depois da floração, sem adornos, mas sólido o bastante para sustentar o que restou. Algumas pessoas tentaram me convencer a fazer as pazes, como se perdão fosse uma cerimônia pública, um acordo entre partes. Eu respondia com um sorriso curto e a mesma frase. O silêncio já cuidou disso, porque o silêncio, ao contrário da vingança, não busca aplausos.
Ele apenas acontece. E quando acontece, consome tudo o que é falso. Ricardo tentou me ver 2 vezes. Na primeira mandou um mensageiro, um advogado novo, provavelmente contratado às pressas. Pedi que dissesse ao seu cliente que não havia mais nada a tratar. Na segunda, apareceu ele mesmo de madrugada, estacionando o carro diante do portão. O farol iluminava o jardim e o brilho do ipê morto. Bateu, chamou, insistiu. Eu fiquei parado na janela, observando. Ele dizia meu nome em voz alta, depois sussurrava, depois chorava. O choro dele não tinha som de arrependimento, apenas desespero por perceber que o tempo da manipulação tinha acabado. Quando ele foi embora, fiquei olhando as marcas dos pneus na calçada molhada. Elas formavam 2 linhas tortas, indo embora sem rumo, como o próprio destino dele. Entrei, sentei à mesa e escrevi no caderno: o silêncio não é vingança, é resposta. Naquela mesma semana, Marcos me ligou para avisar que o processo de auditoria fora concluído. Tudo comprovado, tudo formalizado. Ricardo não seria preso, porque eu recusei qualquer ação criminal. Não queria vê-lo algemado, queria vê-lo em paz com o próprio vazio. O que ele perdeu não era recuperável em tribunal, era o direito de ser ouvido. O banco comunicou oficialmente a retomada das garantias e o encerramento da dívida. A empresa seguiria sob nova direção, com Marcos como representante legal até segunda ordem. Pela primeira vez em muito tempo, não havia pendências nem ruídos, apenas finalizações. Era como se o mundo, cansado de gritar, finalmente tivesse decidido sussurrar comigo. Certa tarde, sentei-me na varanda, o sol já se pondo, e abri o velho notebook da Clara. Lá dentro, encontrei uma pasta chamada Gravações. Eram pequenos vídeos caseiros que ela gravava quando eu viajava. Em um deles, ela dizia: se algum dia a vida te fizer duvidar de quem você é, volte para o silêncio. É nele que mora a resposta. Pausei o vídeo. Fechei os olhos e deixei que o som da voz dela me envolvesse. Não era coincidência. Ela sempre soube que esse dia viria. Decidi então fazer o mesmo. Gravei minha própria mensagem. Liguei a câmera do celular, posicionei sobre a mesa e falei olhando direto para a lente. Meu nome é Augusto Carvalho. Tenho 68 anos. Fui empresário, marido, pai. E hoje sou apenas um homem que aprendeu que às vezes o silêncio é o único idioma que a verdade entende. Este é o meu relato. Não publiquei em lugar nenhum. Guardei no computador, protegido por senha. Não era uma confissão, era um testemunho. Porque histórias como a minha não precisam de aplausos, só de memória. Os dias passaram e a cidade foi se esquecendo. As pessoas voltaram às suas rotinas e o nome dele foi desaparecendo das manchetes e dos grupos. Apenas de vez em quando alguém me reconhecia na rua e me olhava com aquele misto de curiosidade e respeito. Eu respondia com um aceno, nenhuma palavra. Comecei a frequentar a fazenda com mais frequência. A solidão do campo era diferente. Não doía, não pesava. À noite, o som dos grilos substituía o zumbido da cidade, e o céu, limpo, lembrava o que é existir sem testemunhas. Eu andava pelas plantações de oliveira que Clara sonhou em ver maduras. Toquei os troncos jovens e disse baixinho: ela estaria orgulhosa. Na última vez que ouvi falar dele foi por meio de Marcos. Disse que Ricardo havia vendido o apartamento, deixado a cidade e tentava recomeçar em outro lugar. Apenas assenti. Era o melhor que poderia fazer. A queda tinha se transformado em exílio, e o exílio, talvez, fosse o começo da lição que nem eu poderia ensinar. À noite, antes de dormir, fui até a varanda. Olhei o horizonte e pensei em como tudo começou. Um funeral, uma frase, um silêncio. E percebi que o verdadeiro desfecho não seria quando ele pedisse perdão, mas quando eu já não precisasse mais ouvir. E esse dia havia chegado. Escrevi no caderno a última frase daquele ciclo. O silêncio não matou ninguém. Só me devolveu o que o barulho tinha levado: a paz.
Fechei o caderno, apaguei as luzes e deixei a casa mergulhar no mesmo silêncio que agora era minha única companhia, não como castigo, mas como herança. A manhã em que decidi ir embora da cidade não teve pressa. O céu estava limpo e o vento trazia o cheiro leve das flores do ipê, que insistia em florescer fora de época, como se o tempo também tivesse decidido me acompanhar. Fechei as janelas uma a uma. Olhei pela última vez para o corredor, onde as fotografias ficavam penduradas, e passei o dedo sobre o vidro empoeirado. O rosto dela sorria em cada moldura. Clara em um vestido azul. Clara com o filho pequeno no colo. Clara me olhando por cima do ombro, segurando uma xícara de café. Toquei o vidro e disse baixinho: "A casa está entregue, meu amor. Agora é a minha vez de ir." O táxi me esperava na calçada. Coloquei apenas uma mala no porta-malas, a pasta vermelha no banco ao lado e o caderno de capa preta nas mãos. Não levei mais nada. O resto, as memórias, as dores, as perguntas, já estavam resolvidos. Quando o carro se afastou, vi o reflexo do portão se fechando pelo espelho retrovisor e senti uma leve pontada no peito. Mas era uma dor diferente, tranquila, de quem se despede sem arrependimento. A estrada até Araquã parecia outra. As árvores que antes pareciam sombrias, agora se curvavam como velhos conhecidos me dando boas-vindas. O motorista tentou puxar conversa, perguntou se eu estava mudando de vez. "Sim", respondi. "É hora de fazer outra coisa." Ele não perguntou o quê, e eu não expliquei. Cheguei à fazenda pouco depois do meio-dia. O portão ainda rangia, mas o som já não parecia lamento, parecia música. O campo estava verde, o lago refletia o céu e as oliveiras que Clara plantou cresciam alinhadas, jovens e firmes. Deixei a mala na varanda e caminhei até o pomar. O vento fazia as folhas se moverem devagar e o cheiro de terra fresca enchia os pulmões. Senti-me em casa pela primeira vez em muitos anos. Entrei na casa principal, agora restaurada. As paredes tinham sido pintadas de branco, o chão encerado e as janelas deixavam entrar a luz sem esforço. No centro da sala, sobre a mesa, deixei o retrato que trouxe comigo. Clara sorrindo, o ipê ao fundo. Coloquei ao lado o caderno e a pasta vermelha, os dois símbolos da vida que deixei para trás. Durante os primeiros dias, minha rotina foi simples. Acordava com o nascer do sol, fazia café no fogão de ferro e caminhava até o lago. Ficava lá por longos minutos, ouvindo o som da água batendo nas pedras. O silêncio ali era diferente. Não era ausência, era presença. O campo tem uma maneira própria de falar com a gente, o farfalhar das folhas, o canto dos pássaros, o estalar distante de um galho seco. Cada som parecia me dizer que o tempo da ira tinha terminado. Com o passar das semanas, comecei a escrever novamente. Não sobre negócios ou lembranças, mas sobre o que via e sentia. Escrevia sobre o vento, sobre o cheiro da chuva, sobre como a solidão pode ser um território fértil quando não está contaminada por culpa. E em cada página havia um pouco dela. Clara sempre dizia que o verdadeiro descanso não é parar, é mudar de direção. Numa tarde qualquer, sentei-me na varanda, o sol alaranjado cortando o horizonte, e abri a última página do caderno. Lá estavam as frases que eu havia escrito nos últimos meses. A traição de um filho não começa quando ele mente. A justiça que não grita é a mais perigosa. O silêncio não matou ninguém. E então, no espaço em branco que restava, escrevi: ela me pediu para continuar cuidando do que era nosso. Eu cuidei. Agora é hora de cuidar de mim. Fechei o caderno, deixei sobre a mesa e fui até a cozinha. Fiz café fresco, o mesmo aroma que sempre anunciava as manhãs de antes. Tomei devagar, olhando pela janela. O céu começava a mudar de cor e o ar se tornava mais frio. Ali, naquele instante, entendi que minha história não terminava em perda, mas em recuperação.
a de mim mesmo. Um mês depois, recebi uma carta. O envelope trazia o carimbo de outra cidade. O remetente era Ricardo. Abri devagar. A letra era trêmula, insegura. Pai, estou tentando recomeçar. Sei que falhei com o senhor e com a mamãe. Não escrevo para pedir nada, apenas para dizer que agora eu entendo. Espero que um dia o senhor possa encontrar paz. Li 3 vezes. Nenhuma lágrima, nenhum rancor. Apenas a certeza de que pela primeira vez ele tinha dito algo verdadeiro. Guardei a carta dentro do caderno e escrevi ao lado dela. A lição chegou, ainda que tarde. Na manhã seguinte, fui até o campo de oliveiras. As árvores balançavam com o vento e o som das folhas era suave, quase maternal. Peguei um punhado de terra nas mãos, deixei escorrer pelos dedos e olhei para o horizonte. Senti o peso do tempo dissolver. Não havia mais culpa, nem necessidade de explicar nada. O telefone que trouxe comigo ficou esquecido na gaveta. Já não precisava ouvir vozes nem dar respostas. Às vezes, ligava apenas para ouvir o som da secretária eletrônica, o bip solitário antes do silêncio, e isso bastava. Certa noite, sentei na varanda com uma taça de vinho e olhei o céu cheio de estrelas. A lua refletia no lago, e o ar estava frio o suficiente para fazer doer os ossos, mas não a alma. Pensei em Clara, em tudo o que foi dito e feito, e murmurei: prefiro fazer outra coisa. E essa outra coisa, percebi, era viver. Simples assim, viver sem provas, sem confrontos, sem precisões. Apenas existir, leve, como o som do vento que atravessava o campo. Ali, entre o silêncio e a luz do luar, entendi que talvez a vingança mais profunda não seja punir. É seguir em frente como se o passado tivesse sido apenas uma porta e o futuro um campo aberto. Apaguei as luzes, deixei a noite tomar conta da casa e fui dormir com o coração limpo. No escuro, ouvi o som do vento batendo nas janelas e o rangido da madeira antiga. Fechei os olhos e imaginei Clara sorrindo. Amanhã eu plantaria mais uma oliveira e chamaria essa nova árvore de paz.